Oi pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. E você já imaginou abrir o ChatGPT para pedir uma recomendação e encontrar um anúncio no meio do caminho? A publicidade está começando a entrar nas ferramentas de inteligência artificial, mas essa mudança vai muito além de simplesmente colocar propaganda dentro de um chatbot. A IA pode transformar a maneira como as marcas descobrem o que queremos e, no futuro, até agentes de inteligência artificial podem participar das nossas decisões de compra. É sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Você também vai conferir. Apple tenta evitar novos aumentos no preço do iPhone, Disney Plus ganha IA para ajudar você a escolher o que assistir e criadores brasileiros podem deixar de ganhar dinheiro no X. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. E eu tenho um recado rapidinho. O podcast Canaltech está concorrendo para entrar no top 20 do Prêmio IBEST 2026. E se você está ouvindo a gente agora, faz parte dessa conquista. Todos os dias a nossa equipe trabalha para levar até você as principais notícias, entrevistas e histórias que mostram como a tecnologia impacta a nossa vida. Se esse conteúdo faz diferença para você, dá uma força pra gente então. É só acessar o link que está na descrição desse episódio e votar no podcast Canaltech. Seu apoio é muito importante para nós. Bora entrar no tema do episódio? Para entender como os anúncios dentro da inteligência artificial podem funcionar na prática e o que isso muda para usuários e marcas, o repórter Marcelo Fischer conversa agora com Bruno Belardo, VP Regional de Growth para América Latina da EdLook. Bora ouvir! Bruno, muito obrigado por participar aqui do podcast Canaltech e hoje a gente vai falar sobre algo que já está rolando lá fora em outros países e daqui a pouco vai chegar aqui no Brasil, que são os anúncios no ChatGPT, que é o chatbot da OpenAI, atualmente o mais usado no mundo. Então, queria que você falasse um pouquinho como que vai funcionar na prática para quem ainda não viu isso dos Estados Unidos ou outros países em que já está rolando. Também tirar essa dúvida para a gente se o anúncio vai ficar dentro da própria resposta da inteligência artificial ou separado, né? Então a gente vai ver ali do lado como funciona mais ou menos na busca do Google e o que vai mudar de fato na experiência de quem usa o ChatGPT, que acredito que deve ser mais ou menos 90% aí dos nossos ouvintes. Eu acho que o maior erro seria imaginar que o GPT Ads será um banner dentro de uma conversa. A OpenAI ela já deixou claro que a prioridade é preservar a experiência do usuário. E por isso eu acredito que o que nós vamos ver ali vão ser formatos muito menos invasivos do que a gente está acostumado a ver num portal, num publisher, né? E provavelmente eles serão recomendações patrocinadas, extremamente contextualizadas, claramente identificadas, para deixar claro que aquilo é um ad, e inseridas apenas quando fizerem sentido para a pergunta do usuário. Então, não se acredita, por enquanto, que vai ser um mar de anúncios que vai aparecer em todos os lugares. E isso muda completamente a lógica da publicidade, né? Hoje, muitas campanhas elas interrompem a experiência do usuário. E amanhã elas vão precisar complementar a experiência do usuário. E não só a experiência do usuário, mas a conversa que ele está tendo com aquela inteligência artificial. Perfeito. Até um ponto que eu ia tocar agora, que é esse que você falou, né? De como que isso muda o jeito que a publicidade é feita hoje em dia, porque há algumas décadas já a publicidade online, a gente vê ela com palavras-chave, histórico de navegação e histórico de interesse. A gente tem desenvolvido cada vez mais meios, né, de tentar entender o que o usuário está querendo, mas agora a gente vai ter no ChatGPT basicamente uma pessoa conversando, então com muito mais contexto, muito mais informação sobre aquele momento da pessoa. Então eu queria entender exatamente como que isso muda para quem está anunciando e o que uma plataforma de IA vai conseguir entender sobre a intenção do consumidor que um anúncio qualquer que a gente vê hoje em dia, um anúncio comum, não consegue. Essa talvez seja a maior transformação dentro desse ecossistema. Até hoje, a publicidade tentava descobrir quem você é, né? A grande sacada da publicidade era tentar encontrar quem é aquela pessoa. Agora ela começa a entender o que você quer naquele momento, que é o contexto que você está. Então, existe uma diferença enorme entre perfil e intenção. Uma pessoa ela pode gostar de carros, por exemplo, durante anos,
mas hoje ela pode estar pesquisando financiamento, seguro, revisão. A intenção dela muda constantemente. Quem conseguir entender isso primeiro vai entregar publicidade muito mais relevante. E essa lógica reforça uma tendência que a gente já vê há alguns anos, né? Quanto maior o contexto, maior a relevância da publicidade. E é justamente por isso que as tecnologias de Contextual AI, por exemplo, que a gente usa aqui na Edloop, elas são cada vez mais importantes, porque você não tenta descobrir a pessoa, mas sim o contexto que essa pessoa está, né? Então, eu acho que realmente chegaremos à conclusão que não basta saber quem é o usuário, e sim, é preciso entender em que momento ele está ali na jornada. E uma dúvida que me veio agora com essa sua fala é que os anúncios eles têm valores que dependem muito, né, da plataforma em que está sendo colocada, para o alcance que você vai ter e até o quão direcionado vai ser esse anúncio para quem vai receber. No caso do ChatGPT ou talvez de outros modelos de IA, você acredita que vão ser plataformas mais caras de se anunciar? Porque o que eu imagino é que ali é quase que uma certeza de que você vai estar entregando a publicidade pro público certo. Claro que isso também pode, às vezes, até atrapalhar, né? Tem gente que está pesquisando tênis, não quer receber já logo um tênis ali, porque, né, já parece tudo muito roteirizado, né? Mas, enfim, queria saber se você acredita que vai ser um lugar mais caro de anunciar e talvez até o local para se anunciar, né? Então, as grandes marcas vão querer realmente colocar seus produtos, seus serviços ali. Eu acredito que a mídia de massa, ela sempre vai existir. Tanto que uma televisão, talvez um grande formato de awareness ou de branding que vai estar dentro de um portal, esses formatos eles sempre vão existir, porque quando você faz o lançamento de um produto, ou o lançamento de uma tecnologia, ou de algo, você precisa dar grande vazão para isso, né? Você precisa alcançar várias pessoas, indiferente do momento, num curto espaço de tempo, né? Que é a história do alcance e frequência. Agora, definitivamente, na minha opinião, o valor de encontrar a pessoa certa, no contexto certo, no lugar certo, tem um custo adicional. Então, de fato, eu acho que, respondendo uma parte da tua pergunta, sim, vai ser mais caro, porém não vai substituir outras ações. Eu acho que vai ser simplesmente algo complementar dentro de um plano de mídia. E eu também acho que, no final do dia, a gente não está falando aqui de muitos anúncios, né? A gente está falando de anúncios, pequenos anúncios customizados para o momento certo. Então, eu acho que eles vão custar mais caro, mas eu acho que eles, se bem feitos, não vão atrapalhar a experiência do usuário. Até porque acho que esse foi a grande reação de todo mundo que usa o ChatGPT, que é atualmente mais ou menos 1 bilhão de pessoas no mundo, que é de, caramba, até aqui, né? Porque, por enquanto, ainda era uma plataforma digital em que a gente falava, putz, isso aqui é um espaço livre de anúncio, então talvez seja assim para sempre, tem aquela esperança, né? De não quero ver como é que vai ser quando tiver anúncio, mas agora que a gente já sabe como é isso, veio essa dúvida de não tem mais como a gente fazer alguma plataforma, algum serviço digital hoje em dia sem anúncios, então dependendo única e exclusivamente de inscrições ou dependendo de algum outro tipo de, enfim, de financiamento, de financiadores. Então queria entender a sua opinião sobre essa pergunta. A minha resposta ela é bem simples. Eu acho que sim. Atualmente, o modelo de negócio para aplicativos ou para serviços que passam pelo ambiente de aplicativos, ele, de uma forma ou outra, depende da receita dos anúncios. Então, a minha previsão é que sim, a maioria dos aplicativos, se não todos, vão ter anúncios nas suas plataformas. Agora, o que é importante a gente deixar claro é que isso significa mais anúncios, como eu te falei. Eu acredito que serão menos placements, né, que a gente diz, ou serão menos espaços de anúncio, mas toda a plataforma ela precisa encontrar um modelo econômico que funcione. E como eu falei, sem anúncios, historicamente o que a gente vê, é difícil fechar a conta, né? Porque o desafio nunca foi monetizar. O desafio sempre foi monetizar sem piorar a experiência. Hoje a gente tem, por exemplo, alguns players de streaming
que começaram a monetizar, começaram a ter uma receita adicional, estão melhorando o seu processo, mas que pioraram muito a experiência do usuário, né? Eu imagino que vocês devem usar alguns desses streamings, que as pessoas falam, pô, mas eu já pago um subscription e mesmo assim eu estou recebendo muito anúncio. Então esses caras estão tentando se adaptar, porque é aquela coisa do ovo e da galinha, né? O que eu faço? Então eu preciso trazer essa receita, mas se eu trago essa receita da forma incorreta, os usuários vão embora, e aí a receita dos subscriptions cai, e automaticamente o inventário de anúncio é menor. Então, acho que tudo é um equilíbrio, né? Tudo caminha para anúncios, mas o desafio, como eu falei, é monetizar sem piorar a experiência do usuário. Esse acho que é o grande desafio hoje. Tem um streaming que tem algumas propagandas que incomodam bastante, não vou falar o nome por aqui, mas todo mundo sabe qual que é. E eu queria entrar um pouquinho mais fundo nessa questão desse equilíbrio que você comentou, porque no caso da inteligência artificial, muita gente usa para busca. Então, a confiança é um ponto importantíssimo ali quando a gente fala de chatbot de IA. Então, qual seria a sua recomendação se você pudesse ser um consultor hoje em dia para uma OpenAI, consultar um Google ou o Anthropic? O que você falaria para eles para equilibrar essa questão de, poxa, a pessoa acabou de pedir uma coisa, apareceu um produto logo em seguida. Como que eu sei que esse produto só não apareceu, né, na resposta porque eles vão tentar me vender depois? Na minha opinião, ele permeia um assunto que é a confiança. Eu acho que hoje em dia as pessoas escolhem uma inteligência artificial ou recorrem mais, muitas vezes, à inteligência artificial do que a uma pesquisa convencional de Google que nós estávamos acostumados a fazer no passado, principalmente porque eu acho que a resposta e a experiência é muito mais customizada, muito mais relacionada ao contexto que a gente está. Agora, você acha que vai destruir, por exemplo, uma confiança na publicidade? Eu te diria que sim, se for mal feito. Então, não só plataforma e marcas, se fizerem isso mal, pode sim destruir a confiança. Mas se os anúncios realmente gerarem valor e continuarem tendo essa chancela de ser a melhor solução, eu acredito que não. Por exemplo, o Google ele não perdeu credibilidade porque ele colocou anúncios, né? Ele perdeu quando alguns desses anúncios eram melhores posicionados que o conteúdo. Então, a OpenAI, ela sabe disso, né? É uma empresa que tem um board muito forte, contratou muito bem nos últimos anos, tem gente muito inteligente. Então, por isso, insiste tanto ali na separação da publicidade e das respostas, né? O OpenAI, ele entendeu isso e ele insiste nessa separação. Então, a confiança vai ser o principal ativo dessa plataforma. Então, se ela conseguir fazer isso de uma maneira a qual a experiência do usuário é boa, se ele está fazendo uma busca e de fato aparece um anúncio que realmente é a melhor opção para ele naquele momento, eu acredito que tudo isso vai ser um sucesso. Agora, como fazer isso? Se isso vai ser feito dessa forma, eu acho que a gente vai ter que aguardar e torcer para que seja com bons usuários de GPT e outros, né? Perfeito, Bruno. E para a gente finalizar, aquela pergunta clássica, daqui a 10 anos, daqui a 5, 15 anos, enfim, para o futuro, a gente sabe que a nossa curva de mudanças, de transformação na tecnologia está muito rápida, muito mais rápida do que a gente via anteriormente, e até comparam a época agora que a gente está da inteligência artificial com a época da explosão dos smartphones. Então, né, que a curva sobe pra caramba em pouquíssimo tempo. Eu queria entender qual que é a sua opinião, qual que é a sua visão para como a gente vai consumir esses anúncios daqui para frente. Então, se essa hiperpersonalização vai ser tendência ou se você vê a hiperpersonalização não sendo tendência porque realmente ela estraga a experiência do usuário. Na minha visão, é que daqui a 5 anos a gente nem vai estar falando de GPT Ads. Eu acho que a gente vai estar discutindo algo maior. E esse algo maior é a publicidade orientada por agentes. A gente já caminha para isso. E o que vai acontecer na prática, né? O seu agente, ele conversa com o agente da marca. Então, hoje a gente já tem algumas redes sociais, que eu não vou dizer qual mas profissionais, que existe até uma brincadeira, né? Ele fala, olha, o cara faz um post ali gerado por um agente
que é lido por um cara que faz o recrutamento, que também é outro agente, e aí esses dois agentes se entendem, geram um interesse e passa para os humanos, que aí vem uma entrevista, aí vem os próximos passos. Então eu acredito que isso é o que vai acontecer, né? O agente do banco, da companhia aérea, do supermercado, o seu agente vai falar com todos esses agentes. E a compra, ela poderá acontecer praticamente sem interface. E você vai estar falando um agente falando com outro agente com autonomia, talvez, para poder tomar essa decisão, né? Então a publicidade, eu acho que ela deixará de competir apenas por atenção, que é um assunto hoje que a gente fala muito, mas ela também competirá por recomendação, né? Porque os agentes, de fato, trazem essa recomendação e os outros agentes vão ler essas recomendações como as que mais encaixam para aquele momento. Então, eu acho que isso muda tudo, né? Isso muda completamente esse mercado, né? Porque eu acho que no final do dia, durante décadas, a publicidade ela tentou entender quem somos. Agora ela começa a entender o que a gente quer. E isso parece uma pequena diferença, mas não é. Mas talvez seja a maior transformação da história desde o nascimento do Google. Porque o Google, ele buscava sempre, né? Não sei se você se lembra, como provavelmente você se lembra, que lá atrás, eu estou nesse mercado há alguns anos, né? Ainda os cabelos brancos dizem isso, mas quando eu olhava lá atrás, que eu vendia portal, a gente falava, nossa, vamos tentar falar com o cara que é um executivo e eu vou para a seção de negócios. Então eu tentava entender que aquilo era uma pessoa que tinha um comportamento. Aí depois as redes sociais vieram, aí a gente conseguiu começar a comprar por audiência. Eu trabalhei no LinkedIn, eu me lembro que a gente ia lá, quero falar com gerente mais de empresas de tecnologia, de um determinado porte, etc. Aí depois entrou um pouquinho do contexto, né? Eu também trabalhei no Spotify, a gente falava, aqui a gente tem a jornada do usuário, então a gente pega o cara no momento que ele está almoçando sozinho e ele está ouvindo aquela música para ele relaxar no meio do dia. Então, achei o cara no lugar certo, no momento certo. E agora a gente vai mais ainda granular, tentando pegar o contexto desse cara. Então, eu acho que, de fato, a gente está passando por uma revolução na indústria, e não só uma revolução, mas é a maior transformação desde o nascimento do Google, sem dúvida nenhuma. E essas janelas de transformação, dessa história toda que eu te contei, elas levavam, às vezes, 10 anos. Né? Hoje, as janelas de transformação estão partindo para janelas de 2, de 1 ano. Então, eu acho que não só as transformações vão continuar acontecendo, mas eu acho que as janelas de adaptação que todo mundo vai ter, quem vende, quem compra, o próprio consumidor, vão ser muito menores. E todo mundo vai ter que estar o tempo todo se atualizando, o tempo todo ligado em todas essas novidades. Parece que foi outro dia que a gente viu o Notebook, né, que era a rede social de agentes de IA que meio que conversavam sozinhos, e agora a gente já está vendo esses agentes de IA basicamente como uma segunda consciência nossa, né, que vai saber falar pela gente, vai saber o que a gente gosta. Então, acho que todo mundo fala de IA agêntica, mas esse foi um baita exemplo que você deu, porque realmente é uma coisa um pouquinho difícil de visualizar, né, de como que vai funcionar no futuro. Mas acho que ficou bem claro aqui. Queria te agradecer mais uma vez, Bruno, pela presença aqui hoje no podcast, por explicar pra gente um pouquinho desse mundo da publicidade que agora finalmente está conectando com o mundo da inteligência artificial, e espero falar com você mais vezes por aqui também. Muito obrigado, Marcelo. Foi um prazer estar aqui com você hoje. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro as opiniões das coisas que a gente acredita que vão acontecer nesse futuro de curto prazo, né? Antigamente a gente falava de futuro há muito tempo, mas futuro de curto prazo. E conta com a gente, cara. Quando você precisar, estamos aqui e a gente está sempre muito atento ao que está acontecendo, porque o nosso negócio vive em base a essas transformações. Então, quando você precisar conversar uma segunda rodada sobre o assunto, quando mudar mais uma vez, pode contar com a gente aqui, tá? E vamos agora para o Giro de Notícias. A corrida pela inteligência artificial pode mexer até no preço dos próximos iPhones. Com alta demanda por memória para data centers de IA, a oferta de componentes para outros eletrônicos ficou mais pressionada.
Para tentar evitar novos aumentos de custos, a Apple está testando chips de memória da fabricante chinesa CXMT para futuros iPhones e MacBooks. A estratégia é ampliar o número de fornecedores e reduzir o risco de falta de componentes. Mas existe um obstáculo. A empresa chinesa enfrenta restrições do governo dos Estados Unidos, o que pode limitar os planos da Apple. Sabe quando você abre o streaming e passa mais tempo escolhendo do que assistindo? Por aqui acontece muito. O Disney Plus quer usar inteligência artificial para resolver esse problema. A plataforma começou a testar uma busca em linguagem natural que permite explicar por texto ou voz o que você está com vontade de ver. Dá para pedir, por exemplo, algo leve para assistir no fim do dia, sem precisar saber o nome de nenhum filme. Aí analisa o catálogo e sugere opções que combinam com o pedido. A novidade ainda está em fase de testes, não tem previsão de lançamento para todos os usuários. Quem cria conteúdo no X pode ter uma mudança importante no bolso. A rede social vai acabar em setembro com o atual programa que paga criadores pelo desempenho das publicações. No lugar, entra um novo sistema que promete recompensar principalmente conteúdos originais, numa tentativa de reduzir perfis que copiam posts só para gerar engajamento. O problema é que o Brasil não aparece entre os países que terão acesso ao novo programa. Com isso, criadores brasileiros que hoje recebem pela plataforma podem ficar sem essa fonte de renda. E o X ainda não informou se vai oferecer outra alternativa por aqui. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Esse podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de Natan Vieira, Viviane França e André Magalhães. A trilha sonora é do Guilherme Zomer, a edição de Natália Improta e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!